Então, gente, shalom, shalom a todos. Boa noite. Estamos iniciando então a nossa aula de hoje, começando a nossa aula de número 13. Estou recomeçando ela, né? Porque ontem começamos a falar sobre essa aula, mas infelizmente não conseguimos concluí-la, porque tivemos um problema logo de início. Logo de início nós tivemos um problema. Mas hoje vamos tentar. E eu peço que vocês, por favor, estejam me dando um feedback aí novamente, igual fizemos da outra vez. Qualquer coisa, a voz sumir, vocês me avisam aqui no nosso. Avisa aqui no nosso privado, ok? Então, pessoal, legal. Vamos começar essa aula de hoje, de qual nós iniciamos, e vamos trabalhar com esse material novamente. Vamos falar agora sobre a seriedade que tem os juramentos, os votos, as promessas, e como que nós lidamos com isso no nosso dia a dia, como que devemos lidar com isso melhor no nosso dia a dia, né? Então, quero começar compartilhando um versículo fundamental que ele orienta todo esse nosso estudo. Lá em Devarim, Deuteronômio, para quem não conhece os nomes hebraicos ainda, Devarim é Deuteronômio, ok? Lá em Deuteronômio, nós encontramos, então, o seguinte versículo, capítulo 23, versículo 24. O que sair dos teus lábios, guardarás e cumprirás, tal como prometeste voluntariamente ao eterno teu Deus, com a tua boca. Então, este ensinamento, ele nos revela que as palavras, elas não são meras expressões vazias, mas sim são compromissos sagrados e que criam obrigações espirituais, obrigações também morais, e, portanto, o nosso objetivo hoje é qual? É entender como lidar com esses votos. Quando e como eles podem ser anulados, segundo a lei Alahá, ou seja, a lei prática da Torá, especialmente no nosso contexto, que é o contexto Benei Noa. Então, convido vocês a enviarem suas perguntas também aqui pelo chat, para que possamos interagir ao final da apresentação, tá? Então, legal, pessoal. Então, antes de entrarmos nos detalhes mais técnicos, precisamos compreender o que são votos e o que são juramentos. Porque, geralmente, as pessoas confundem muito essas duas coisas. Voto e juramento, a pessoa faz um voto, achou que jurou, faz uma promessa, achou que votou, e por aí vai, né? Então, o voto, ele é uma promessa verbal, feita voluntariamente, com a intenção de assumir uma obrigação diante do eterno e do próximo ou da comunidade em si. Na tradição judaica, especialmente no nosso contexto, o contexto Benei Noa, ou seja, os justos entre as nações, aqueles que cumprem diligentemente a Sheva Mitzvot Benei Noa, as 7 leis universais, que na verdade é um compromisso de toda a humanidade cumprir, e não somente a nós, mas toda a humanidade, ela deve cumprir essas 7 leis universais. Quando as pessoas começam a cumprir, eles são chamados de justo entre as nações. Então, nós somos, então, justos entre as nações. Então, na tradição judaica, no nosso contexto, a Torá oral, através do Talmud, do Mishneh Torá, do Maimônides e do livro do Divine Code, ou seja, do Código Divino, do Dr. Moshe Weiner, ele nos ensina que ignorar ou anular um voto de forma leviana é uma grave falta, não é algo positivo, é algo bem negativo mesmo, e que pode profanar o nome divino, inclusive prejudicar tanto a harmonia social, quanto também a harmonia espiritual, tá? Tanto o lado do mundo físico, quanto o lado espiritual também depende desse conceito aqui importante do qual nós estamos trazendo. Legal. Então é por isso que a Alahá, ela estabelece alguns
claros princípios para a validade dos votos e a condição específica para a anulação, sempre buscando equilibrar a justiça com também a misericórdia e também a responsabilidade pessoal. Então, esse é o princípio que devemos sempre ter em mente. Não é aquilo que eu quero fazer, não é aquilo que você quer fazer, mas é aquilo que a Torá realmente ordena que nós buscamos. O que a Torá tem para nós? O que devemos cumprir? Quando devemos cumprir? Como devemos cumprir? De que forma devemos cumprir? Qual a maneira certa de cumprir isso? Porque tudo tem a sua maneira bem específica. Quando a Torá ela foi entregue a Moshe Rabbeinu no Monte Sinai, ela foi entregue em duas partes principais. A parte escrita, contendo as mitzvot, e a parte oral, contendo as explicações dessas mitzvot. Então, é muito importante nós estarmos bem antenados com isso. Primeiro, os votos feitos com conhecimento de terceiros. O voto feito quando você tem testemunhas diante de você. Quando alguém escutou você fazer um voto. Quando você pronunciou e chamou alguém para participar dessa promessa que você fez. Quando você não fez sozinho. Quando alguém lhe assistiu, de fato. Então, vamos analisar agora esses votos que são feitos com esse conhecimento de testemunhas, de pessoas que estão presentes naquele momento. Tá, quando que isso ocorre? Isso ocorre quando uma pessoa ela faz um voto na presença de outras, ou sabendo que essas ou outras pessoas irão testemunhar e confiar naquele compromisso. Então, segundo o Código Divino, no volume 1, no capítulo 3, nas notas 643 e 644, nesses casos, o voto ele não pode ser anulado sem a permissão explícita dessas testemunhas ou envolvidos, pois o compromisso firmado ele é compartilhado nesses momentos, entenderam? Por isso, nós temos aqui uma questão muito, mas muito importante mesmo, como nós estamos vendo. Bem, olha só, é dessa forma que o Código Divino vai dizer, abre aspas, quando alguém faz um juramento ou promessa com conhecimento de uma ou mais pessoas, isto é, na presença delas ou com a intenção clara de envolver seu testemunho ou confiança, ela não pode solicitar a anulação desse compromisso sem o consentimento prévio dessas pessoas. Entenderam? Então, aqui nós estamos falando de uma coisa muito séria. Na verdade, não é qualquer coisa. E muitas vezes as pessoas ela faz voto, promete uma coisa ou usa o voto equivocadamente. Existem erros que as pessoas estão cometendo. Todos os dias elas estão cometendo esse erro, tá? São erros enormes, não são erros pequenos, geralmente que muitas pessoas acabam cometendo. Que erros são esses? As pessoas têm usado votos como forma de barganha. Sim, as pessoas vão lá, eu quero isso na minha vida. Aí vai faz o voto. Ele fala, olha, assim, eu fiz o voto, agora eu quero aquilo que você me deu. Então, estão testando a Deus. É uma proibição da Torá testar a Deus. É totalmente proibido você testar a Deus. Entenderam agora? É proibido qualquer e todo ser humano testar a Deus. Por exemplo, imagine que um Benoa que promete a um grupo de pessoas ajudar uma causa ou cumprir uma obrigação pública. Se ele tentar cancelar esse voto sem o consentimento dessas pessoas, ele estará violando a confiança e a responsabilidade adquirida perante elas. Então,
em si, há situações excepcionais que permitem ao tribunal rabínico, ou seja, um Beit Din, agir com flexibilidade. Vamos lá. Primeira delas, se as testemunhas faleceram e não pode dar mais consentimento. Segundo, se existe uma necessidade urgente que justifique essa anulação. Ou terceiro, ou em casos onde a justiça o requer. Então, essas regras, elas refletem a preocupação da Halahá, da lei judaica, em preservar o equilíbrio entre a seriedade e o compromisso e a realidade das circunstâncias humanas. Realmente, existem momentos que votos devem ser rompidos porque pode trazer um grande sofrimento sobre as pessoas. Quando a pessoa, por exemplo, ela promete ou ela jura alguma coisa, essa pessoa, de repente, ela promete ou então ela jura alguma coisa com base em quê? Com base em algo que ela não vai conseguir cumprir muito a longo prazo. E ela, muitas vezes, ela precisa se libertar desse voto. Então, tem que ter uma porta de saída, entendeu? Tem que haver uma porta de saída para que isso esteja sendo realmente aperfeiçoado na prática, de fato, e não tão somente, né? E não tão somente que seja de forma superficial. Então, nós devemos tomar um certo cuidado com esses pontos. O que eu posso fazer e o que a Halahá permite para que eu esteja rompendo, muitas vezes, um voto equivocado. Então, o Código Divino ele vai trazer isso. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas, por esse motivo, um Beit Din, tribunal rabínico, não deve conceder a liberação de tal voto, a menos que o indivíduo tenha obtido previamente a permissão explícita daqueles que estavam cientes ou envolvidos no juramento. Contudo, em certas circunstâncias excepcionais, o tribunal pode agir com mais flexibilidade. Se o tribunal libera o voto mesmo sem essa permissão, ou se as pessoas envolvidas faleceram, o que torna impossível obter o consentimento, ou se existe uma necessidade urgente e relevante que justifique a anulação, então o tribunal está autorizado a anulá-lo com base nessas condições. Então, assim, traz o Código Divino, no volume 1, capítulo 3, na nota 644. Tá, mas de onde que o Dr. Moshe Weiner, ele tirou isso? Isso vem de onde? Isso daqui, na verdade, está no Tratado Nedarim, na página 65b, essa regra, e nas codificações dos Maimônides, lá em Lihot Nedarim também, capítulo 6, na Halahá número 6, o que o Maimônides e o Talmud ele traz aqui? Reflete a seriedade. A seriedade de que os compromissos públicos e relacionais são tratados na Halahá. Elas não são tratados de qualquer forma. Aquilo que sua boca fala, você deve estar se comprometendo de corpo e alma. E não pode ser algo leviano. Porque daqui a pouco, se todo mundo, as palavras que falam e que prometem, e fazem votos e os juramentos, e de repente desistem facilmente sobre tudo isso, ninguém vai respeitar mais a palavra do outro. É o problema que está acontecendo na nossa época. Primeiro veio a palavra. As pessoas cumpriam a palavra. Depois veio os documentos. E as pessoas começaram a cumprir com documentos, não cumpriam mais com palavras. Hoje, nem documentos e palavra servem como utilidade, praticamente, porque as pessoas estão rompendo os seus acordos a todo e qualquer instante. Então, para nós que buscamos viver com integridade, com responsabilidade, tanto diante de Hashem, quanto diante da nossa sociedade, isso reforça a importância de honrar os nossos compromissos feitos perante as outras pessoas, salvo em situações onde a anulação ela é realmente necessária, né, e legitimamente, claro, autorizado de fato. Bem, vamos então estar aprofundando mais um pouquinho agora, tá, a respeito dos votos públicos e a impossibilidade de anulação.
Isso daqui, na verdade, é um outro princípio, que são votos feitos em público diante de uma comunidade de pessoas. Não é um voto simples aqui. Estou tratando de algo mais solene agora, correto? Então, o texto do Código Divino, lá no volume 1, as notas 645 a 647, eles vão explicar que o porquê que é impossível obter uma permissão explícita de toda uma coletividade. E esses votos, então, eles são considerados definitivos e não podem, então, ser anulados. Entretanto, também existe uma exceção a isso. Qual é a exceção a essa regra? São as situações de sofrimento externo, de risco espiritual e risco moral grave, ou conflitos, né, que ameaçam a paz, que ameaçam a ordem e podem, claro, autorizar uma certa anulação. Então é importante destacar aqui que nem todo voto público é condicionado à aprovação da coletividade. Isso deve estar claro no momento do voto. Essa rigidez, o que ela visa? Ela visa garantir que a confiança pública ela não seja abalada e que as palavras ditas diante de uma comunidade elas sejam respeitadas como compromissos de fato solene. Então, sem isso, fica impossível ser cumprido, né? A outra categoria são os votos recíprocos, como parcerias, coação ou até mesmo engano. Bem, como é que esses votos eles se dão? Vejamos agora alguns votos que são votos recíprocos, ou feitos em parceria, ou que são comuns, ou então, por exemplo, votos em noivados, casamentos, sociedades comerciais ou acordos de trabalho. Segundo a lei judaica, segundo a Halahá, se uma parte anula o seu voto, a outra também ela deixa de estar vinculada. Entenderam? Só para você entender, quando você tem um compromisso com alguém e aquela pessoa ela rompeu o compromisso contratual com você, vamos simplesmente falar aqui sobre casamento. No casamento, as duas partes tomam um compromisso, correto? E nesse compromisso da qual as duas partes elas tomam, as duas prometem então ser fiel, prometem honrar o cônjuge, prometem amá-lo, seja na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, né? Ou seja, prometem muitas coisas uns aos outros. Quando uma dessas partes, tá? Estou falando aqui, não é em questão jurídica diante dos tribunais humanos. Eu estou falando em questão religiosa diante do Todo-Poderoso. Então, como eu estava falando com você, aqui eu não estou falando de uma questão jurídica em si, né? Diante de um tribunal civil ou algo assim. Eu estou falando diante do Todo-Poderoso. Então, diante do Todo-Poderoso, quando uma das partes ela extrapola os termos dos compromissos, a outra parte também extrapolou. Ou seja, quando uma das partes ela comete uma anulação, que é, por exemplo, deixar de ser fiel àquilo que foi acordado, a outra parte ela está livre disso. Entendeu? Só para você entender. Por isso que, diante das 7 leis universais, quando um homem ou uma mulher ela sai do lugar onde ela estava, vivendo com o cônjuge, sai da casa, do mesmo espaço físico, para Hashem, ele já é considerado como se já tivesse divorciado. Entendeu? O que é o casamento?
são quando duas partes se unem sobre o compromisso de constituir um lar sobre o mesmo teto. E aí, vários compromissos são tomados a respeito disso, como fidelidade, hombridade, né, amor, confiança. E quando esses termos eles são rompidos por uma da parte, a outra praticamente ela se vê livre. Isso é para você entender como que isso funciona diante de Hashem. Então é muito importante a gente entender isso tudo aqui, ok? Então, de acordo com a Laha, se uma pessoa ela parte, uma parte anula esse voto, a outra também ela deixa de estar vinculada. Além disso, então, existem votos que são feitos sob coação, ou ainda votos feitos por engano. E a Torá, ela é clara em reconhecer que, nesses casos, a pessoa ela pode ter o direito legítimo à anulação, pois a intenção livre e consciente é um requisito para a validade desse voto. Um exemplo disso que nós temos é o exemplo que eu falei ontem sobre Jefté. Ou seja, Jefté, ele era um grande guerreiro, mas não conhecia muito profundamente a Laha. E certa vez ele saiu por guerra e falou com Hashem que quando ele voltasse vitorioso da guerra, a primeira coisa que saísse por ele, quando ele à porta da casa dele, ele sacrificaria. E ele deu um azar danado de ser a própria filha dele que saiu. Entendeu? E vocês sabem o fim dessa história. Mas talvez o que muita gente não sabe ou não toma conhecimento é que o próprio livro de Juízes fala que Jefté, quando ele foi morto, os ossos dele foram espalhados por todas as tribos. Ou seja, ele teve uma morte indigna. Entendeu? Segundo, que o Pinhas, que era, naquela época, o tzadik da geração, o líder daquela geração, ele poderia ter anulado esse voto, mas ele não fez, e por isso ele perdeu a profecia. Ele perdeu a profecia, a inspiração divina. Vamos ter agora mais um comercial e já voltamos em seguida. Bom, voltamos, gente. Então, como eu estava falando para vocês, acabou perdendo essa profecia, essa inspiração divina. E o Pinhas, né, ele não conseguiu anular. No entanto, a Hashem não aprova isso. Foi um voto totalmente equivocado que ele fez. Ele nem precisava cumprir, mas ele não conhecia profundamente a Laha. Estamos falando de Jefté. Então, essas regras que nós estamos passando aqui para vocês, na verdade, elas são regras essenciais e não são regras que todas as pessoas elas conhecem de fato. Então, nós somos privilegiados de ter acesso aqui a esses assuntos, como fazer isso da forma correta, da forma verdadeira, e ter, é claro, um certo conhecimento sobre esses pontos. O voto, porque o Código Divino diz o seguinte, que o voto de uma pessoa que jura com base no consentimento do público em geral nunca pode ser anulado, uma vez que é impossível obter o consentimento explícito de toda uma coletividade. Entretanto, se houver uma necessidade premente e superior, por exemplo, uma circunstância que envolva sofrimento extremo, risco moral ou espiritual, ou um impasse que afete a paz, o tribunal tem permissão para anular o voto, mesmo nesse tipo de caso excepcional. Então é importante distinguir que alguém que faz um juramento em público não é automaticamente considerado como tendo condicionado seu voto ao consentimento da coletividade, a menos que declare explicitamente que está fazendo o voto com base na aprovação do público Código Divino, volume 1, capítulo 3, nota 647. E o Código Divino ainda continua. Esses princípios são derivados da Laha talmúdica, conforme interpretada por autoridades como Maimônides, Ilhot Nedarim, capítulo 6, a Laha número 6, e o Shulchan Aruch, e adaptados ao contexto dos Benei Noah para orientar a conduta ética
em compromissos públicos. Isso reforça o valor da responsabilidade coletiva e da seriedade com que se deve tratar declarações feitas diante da comunidade. Então, só para nós entendermos um pouquinho, né, como que funciona esses tipos de votos. Legal, pessoal. Vamos, então, aproximar agora sobre uma reflexão da verdade divina. É fundamental compreender que a palavra de um Benoa, ela é muito mais que uma simples frase falada. Ela é um reflexo da verdade divina e também da alma dele. E quando nós quebramos um voto sem uma justificativa legítima, então nós profanamos o nome do Eterno e enfraquecemos, e a confiança das relações humanas também, dessa forma. Por outro lado, cumprir os nossos compromissos, ele fortalece a nossa fé, a ética e, claro, o tecido social. Por isso, cada um deve falar sempre com cautela, pensar bem antes de prometer alguma coisa e buscar sempre a orientação espiritual adequada quando houver dúvidas. Então, algumas aplicações práticas que nós podemos estar colocando a este respeito. Na prática, como que nós podemos aplicar tudo isso aqui? Primeiro, reflita antes de prometer alguma coisa. Sempre exercite a reflexão em seus atos, ok? Segundo, evite votos impulsivos, principalmente em momentos de emoção. Pense bem naquilo que você está falando. Muitas vezes a situação pode te levar a votos equivocados, do qual dificilmente você conseguirá se desvincular no decorrer dos anos. Por isso, pense bem sobre o voto que você está fazendo. Terceiro, se votar, honre a sua palavra. Mesmo em pequenas coisas, a fidelidade ela constrói o caráter. Então, se por acaso você, de alguma forma, você se comprometeu, tá, e falou, e deu a sua palavra, é preciso honrar a sua palavra até o final. Quarto lugar, busque sempre uma orientação. Se precisar anular um voto, sempre procure alguém para poder estar te dando essa orientação. Então, se você fez um voto muito difícil de cumprir, você pode, inclusive, me chamar, que eu posso estar te ajudando, né, no privado, onde eu posso estar resolvendo sobre essa questão com você. Quinto lugar, valorize sempre a confiança, ou seja, saiba que a palavra ela é um bem espiritual e também um bem social, e assim nós contribuímos para uma comunidade sólida e para uma vida espiritual e uma vida verdadeira. Então, agora nós vamos dedicar este momento para as suas perguntas, comentários. Por favor, envie suas dúvidas pelo nosso chat e juntos nós vamos aprofundar mais sobre este tema, ok? Só você está postando aí e nós estaremos interagindo aqui sobre essas questões.
Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Só digitar aí que eu estarei respondendo. Lembrando que o nosso bloco de perguntas termina às 18h50, ok? Ok, então, pessoal. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Não tivemos nenhuma pergunta sobre na nossa aula hoje. E quero agradecer a presença e o interesse de todos vocês, que possamos guardar a palavra falada como um tesouro sagrado, cumprindo com sabedoria, com reverência. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir este vídeo. E na próxima, seguiremos avançando nos ensinamentos e fortalecendo a nossa fé e nosso compromisso, que o Eterno abençoe a todos com sabedoria, paciência e integridade. Shalom, shalom. Até a próxima.